Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu fui aprovado para analista processual aos 21 anos de idade, utilizando alguns métodos muito simples e muito fáceis, e é exatamente isso que eu vou te revelar aqui no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é William e já faz aproximadamente uns 7, 8 meses que eu estudo para concurso público. E recentemente eu fui aprovado para analista processual aqui no estado do Rio Grande do Sul, analista processual do Ministério Público, e esse feito foi com 21 anos de idade. E dando ali um Ctrl F na lista dos aprovados, eu cheguei à conclusão de que fui eu e mais apenas 4 pessoas desta mesma faixa etária que passamos nesse concurso assim tão jovens. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje, como que eu fiz para ser aprovado, quais foram os meus métodos, como que eu contextualizei todo o concurso para direcionar o método da aprovação de forma simples, sem nenhum percalço maior, fazendo com que tudo aconteça da forma mais clara possível. E eu vou te resumir esse vídeo aqui em basicamente 4 passos, que foram os passos que eu fiz para passar e que se você aplicar, eu duvido que você não seja aprovado. Não garanto que será num concurso de analista, não garanto que será num concurso de técnico, mas talvez se tu estiver começando agora, nesse momento, talvez num concurso de prefeitura, algo municipal, algo que seja mais palpável para você, você aplicando esses métodos, você consegue passar nesse concurso. Porque se eu passei para analista, você consegue passar em cargos até esse ponto. Não vou garantir aqui cargos maiores, porque se você aplicá-los, eu garanto para você, foi o que eu fiz e é o que dá certo. O primeiro passo, que é indispensável, pode até parecer clichê, mas de fato é algo que é indispensável para os concursos em si, independentemente se você for fazer técnico, analista, polícia, enfim. Você tem que ter disciplina. E nesse período, quando eu estava estudando, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dia santo, enfim, estava sempre estudando. Acordava sábado de manhã, acordava domingo de manhã, feriado, era todo dia, era dia útil, todo dia era dia de estudar. E não adianta você, quando você começa a estudar, você ficar naquela paranoia que você vai estudar de segunda a sexta e sábado e domingo você vai descansar. Se você tem um objetivo claro, se você está com um concurso em mente que você deseja passar nesse concurso, infelizmente você vai ter que abrir mão, você vai ter que deixar de lado muitos dias com tua família, com teus amigos, enfim, você vai ter que abrir mão disso para com que você atinja o objetivo maior de fato. Então, será muitas horas sem sono, será muitas horas ali passando frustrações, mas se você deseja tal objetivo, é necessário para que você atinja-o. Então, esse foi o primeiro passo que eu realizei, que é ter disciplina. Então, sem sábado, sem domingo, sem feriado, todo dia era dia de estudar, independentemente do que acontecia. Faça chuva, faça sol, você tem que estudar. É sábado, é domingo, é segunda, é terça, é todo dia. Se você não fizer isso, possivelmente você vai até passar, mas talvez não num tempo quanto eu levei, que foi de aproximadamente aí 6 ou 7 meses para passar num concurso de analista. Conheço pessoas que ficaram aí 3, 4 anos para passar num concurso desse e não passaram, né? Ou se passaram, passaram mal no concurso. E com apenas 6, 7 meses eu já consegui passar utilizando isso aqui. Outro ponto que é fundamental para você atingir tua aprovação é um ciclo de estudos ativo, ou seja, era exatamente isso que eu fazia. O meu ciclo de estudos ele não era pautado da seguinte forma, por exemplo, segunda-feira eu vou estudar constitucional, terça-feira eu vou estudar administrativo, quarta penal, não, nada disso. Meu ciclo de estudo ele era baseado em literalmente um ciclo. Eu começava com constitucional, administrativo, penal, enfim, português, tô dando aqui um exemplo, e aí eu voltava de novo. Se o penal caísse na segunda e ele fosse cair lá na terça de novo, eu já estava revisando. Então, não adianta você colocar toda segunda eu vou estudar constitucional, porque se chega a dar algum problema na tua semana e você não consegue estudar naquela segunda, aí no outro dia você vai estudar, por exemplo, constitucional, você estudou penal, constitucional, você vai estudar constitucional e você vai deixar aquele penal de fora. E aí você só vai ver o penal quando for o dia do penal lá de novo. Então, isso não vai dar certo. Por isso que é bom você estudar por ciclo, porque digamos que aconteça algo que eventualmente você falhe nos teus estudos, você consegue readequá-los. Então, se você falhou na segunda, no próximo dia tu vai ter que voltar para o teu ciclo para com que você consiga dar prosseguimento e aí efetividade no teu objetivo final. Outro ponto, que é o terceiro passo aqui também, foram feitas milhares de questões. Então eu acredito, eu estimo, eu não cheguei assim a
computar, mas foi de 70% a 80% do meu tempo estudando era dedicado somente às questões. E isso, para mim, por exemplo, em português, foi um dos maiores diferenciais. Eu peguei toda a teoria do português e depois que eu peguei a teoria, eu mergulhei de cabeça somente em questões. Só questões. Eu fazia aproximadamente de 270 a 320 questões de português todos os dias, basicamente, porque português era meu ponto fraco. Então eu colocava 2 matérias por dia no meu ciclo, como eu falei aqui no passo anterior, por exemplo, português e constitucional, no outro dia administrativo e penal, e eu ia fazendo esse ciclo aí infinitamente. E o português, como para mim era o meu ponto fraco, eu coloquei ali um período, ele todo dia, até eu conseguir consolidar o português. E hoje, em qualquer prova de concurso que eu faça, português eu consigo ter aí uma aprovação, um índice de 80, 85, 90% de acertos em português, de forma muito fácil, porque eu fiz milhares de questões. Eu acredito que nessa preparação aí para o concurso de analista, só em português eu tenha feito acho que mais de 10 mil questões, se eu não me engano. Foi o que eu tinha ali estimado no meu planejador de estudos. E por fim, outra coisa que para mim foi um diferencial e que todo mundo faz e eu fui do contra, é não fazer simulados. O pessoal fala que você tem que fazer simulados, que quanto mais simulado você fizer, mais você consegue se preparar para a prova, mas eu sou contra isso, porque o simulado ele não te prepara de fato para a prova. Ele te prepara para com que você consiga administrar o teu tempo de prova. Ou seja, você se centralizar, vou começar, por exemplo, com raciocínio lógico. Liguei minha cabeça, vou fazer português, vou fazer direito. Isso tudo bem, isso eu concordo, mas você colocar, por exemplo, todo sábado para tu fazer simulado, não vai dar certo. E eu não fiz isso também. Por quê? Porque você acaba se moldando a todo tempo você está fazendo uma prova, você está colocando uma pressão em você que não é necessária naquele período de estudo. Porque você já está fazendo questões diariamente. E num simulado, você apenas iria fazer questões, só que num conglomerado geral de todas as disciplinas que caem no concurso. Então, não se faz necessário você fazer tantos simulados assim para um concurso como esse, né? Você pode deixar ali mais para o final, né? Você pode deixar, para vocês terem ideia, eu acho que nesses 6, 7 meses de preparação, acho que eu fiz uns 2 simulados só, e também nem foi ali para a última semana, porque eu também fiquei naquela de me frustrar mais ainda, ficar com medo do concurso. E então simulados eu sou contra, eu não faço apenas para ver como que eu funciono melhor, se eu vou começar com português, se eu vou começar com raciocínio, e aí eu vou adequando o meu método. E hoje o meu método é começar sempre uma prova, quando ela tem exatas, começar com as exatas, vou para português e por fim eu resolvo as de direito, e é assim que funciona. Mas basicamente foi assim que eu fiz para ser aprovado para analista processual com 21 anos de idade. E para finalizar, quero deixar exposto aqui no vídeo que se você tiver interesse, aqui no link da descrição vai ter o contato do meu WhatsApp. E nesse contato você pode entrar em contato diretamente comigo e eu passo mentorias particulares acerca de concurso público. Então, se você quer ajuda para fazer o seu ciclo de estudos, se você tem dificuldade em verificar quantas horas são necessárias para dedicar em cada disciplina, como que você organiza todo esse aparato de disciplinas de um concurso público, entre em contato comigo aqui na descrição, vamos conversar acerca dessa mentoria que eu estou disponibilizando para vocês aqui do canal. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.